Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Medicina musculoesquelética. Já ouviu falar nisso? Pois é, aqui no Catarinano a gente sempre está trazendo temas da atualidade para que você conheça o que está acontecendo no mundo. E eu tenho aqui o Dr. Alexandre Fortes, é um prazer recebê-lo. Ele que é médico, eu fiz um curso com ele, por isso que eu conheci essa área, né? Me interessei muito. E é uma coisa nova, relativamente nova, eu diria, a propagação da informação, né? Porque a teoria já tem há muito tempo. Que ele vai comentar um pouquinho com a gente. Então, este é o programa Catarinando, né? O nosso encontro semanal com variedades aqui na TV Floripa para o Brasil. Alexandre, muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Conta um pouquinho para nós o que é esse campo que agora está começando a ser divulgado da medicina musculoesquelética. Antes de mais nada, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho disso. A medicina musculoesquelética não existe como especialidade nem como área de atuação no Brasil. Lá fora, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, fala-se muito em medicina musculoesquelética, mas aqui ainda não. É um conceito que eu comecei a usar porque ficou melhor na hora de divulgar os cursos que eu fazia. Eu tive a ideia, em 2010, de começar a dar aula para médicos sobre como examinar coluna, joelho, ombro, relacionados às queixas mais comuns do dia a dia, uma bursite, uma tendinite, por aí vai. E na época, o que eu achei mais coerente usar o nome do curso era ortopedia clínica. E aí ficou meio confuso, que alguns ortopedistas entenderam que eu estava ensinando ortopedia e na verdade não tinha nada a ver com isso e tal. E aí então surgiu o termo medicina musculoesquelética, que me pareceu mais neutro. Hoje em dia, o que eu entendo como medicina musculoesquelética? É um somatório de um pouquinho de cada uma das especialidades que lidam com dor. Por exemplo, o reumatologista, ele lida principalmente com as artrites inflamatórias, a inflamação das articulações, os reumatismos de partes moles. Os ortopedistas lidam basicamente com cirurgias de osso. Nós temos aí os fisiatras, os fisioterapeutas que lidam muito com reabilitação, os acupunturistas que trabalham muito com dor, o geriatra trabalha muito com a dor do envelhecimento, o oncologista trabalha com, o anestesista trabalha com procedimentos intervencionistas de dor. Então o termo medicina musculoesquelética é uma ideia de pegar um pouquinho de cada uma dessas coisas para que aquele médico capacitado nesse assunto possa dar conta das principais queixas e problemas do dia a dia. Uma dorzinha no ombro que não é grave, uma dor na coluna, uma dor no joelho. Como eu vi uma vez um secretário de saúde falando, não é toda dor nas costas que vai precisar ir para o ortopedista. Então, quem é que tem que ir para o ortopedista? Qual é o perfil do paciente que tem que ir para o especialista? Qual é o perfil do paciente que pode ser manejado por um generalista ou por um médico de família bem treinado? Essa foi a minha ideia. Então, pegando a medicina de família como base, o médico de família não precisa ser um pediatra para fazer uma consulta de rotina de uma criança. Ele não precisa ser um ginecologista para fazer um preventivo, ele não precisa ser um cardiologista para tratar uma hipertensão, nem um endocrinologista para tratar uma diabetes. Da mesma forma, eu não tenho que ser nem um ortopedista, nem um reumatologista, nem um fisiatra, nem nenhum especialista focal para tratar uma dor lombar aguda e inespecífica. Então essa foi a ideia, ensinar aos médicos a identificar quais são os casos mais comuns sem gravidade e quais são os casos que realmente precisam de um especialista focal. Porque o que vinha acontecendo é que os pacientes estavam sendo encaminhados, a grande maioria, para o ortopedista. Vou fazer uma comparação, é como encaminhar um resfriado comum para o pneumologista. Falando assim fica bem escrachado, né? Assim, nossa, mas que absurdo, um resfriado comum para o pneumologista, não precisa. É a mesma coisa encaminhar uma bursite para o ortopedista, não precisa. Então, a ideia da medicina musculoesquelética é isso, é pegar o que cada uma das especialidades focais tem de mais importante no manejo e no diagnóstico das queixas mais comuns do dia a dia e instrumentalizar o médico generalista ou médico de família de modo que ele sim consiga resolver as queixas mais simples, as queixas menos complicadas e saiba identificar aquelas queixas que vão precisar de exame e aquelas queixas que vão precisar do especialista focal. Seguindo essa lógica, a gente consegue ver uma resolutividade pelo médico generalista de 80% a 90%. E isso é interessante porque o especialista focal que está sobrecarregado, tendo que dar conta de enfermaria, de pós-operatório, de trauma, de não sei o que mais, ele agora começa a atender os casos que só ele pode resolver. Os casos que não são... Seriam da especialidade mesmo. Justo.
Então, o objetivo que eu tive, a ideia que eu pensei há um tempão atrás é: vamos ajudar as pessoas que estão sobrecarregadas. Como? Vamos dar aos generalistas, aos médicos de família, aquilo que eles têm obrigação de fazer. Só que ninguém ensina. Esse é um outro grave problema que eu percebi. Quando eu fui pesquisar esse assunto, vi lá fora o que era o conteúdo do programa de especialização dos médicos de família e dos médicos generalistas. E eu vi aqui no Brasil, não tinha nada. E na faculdade ninguém ensina. Mas isso é no Brasil, no mundo todo. No Canadá foi feita uma pesquisa onde eles viram que, em média, o médico se forma tendo aproximadamente 7 a 8 horas de treinamento em medicina musculoesquelética. Na faculdade inteira? Na faculdade inteira. Então a pessoa se forma um generalista com a mínima noção de um exame clínico. Mas é uma das queixas mais prevalentes que existe. E é uma coisa interessante, eu fiz o curso, como eu falei, né? E esse conhecimento agregado, que eu diria, né? Que você e ali um grupo que está junto hoje também pesquisou por um tempo razoável, né, para chegar nesse conjunto de conhecimentos, né? Foi. Como é que eu tive a ideia? Eu, no começo, não era ninguém nesse assunto. Então, eu busquei um especialista em ortopedia e uma fisioterapeuta especialista em medicina do esporte e ortopedia fisioterapêutica. E aí juntamos e criamos o primeiro modelo. E daí a coisa foi incrementando, foi crescendo. Depois eu conheci um acupunturista, depois eu conheci um fisiatra, conheci um médico do esporte. E assim eu fui juntando os vários saberes de cada um, contextualizando com a prática do dia a dia. Ou seja, o que tem todos os dias no consultório e o que cada um desses pode agregar, como que cada um desses pode ajudar. Por exemplo, o tratamento da artrose, extremamente comum. A população está envelhecendo, obesidade, uma pandemia, artrose de joelho extremamente comum. Então, o que o médico generalista tem que saber, o que ele pode fazer para evitar daquela artrose chegar num estágio grave a ponto de precisar de um ortopedista? Ou seja, ênfase na prevenção. Cuidados com a postura, emagrecimento, fortalecimento muscular, atividade física regular, coisas que os chineses já fazem há mais de 2.000 anos. Você chega de manhã numa praça pública na China, tem lá milhares de pessoas fazendo seu tai chi, uma coisa simples. Então, se nós conseguíssemos colocar isso na nossa cultura de evitar de ficar sedentário, obeso, comendo porcaria, talvez nós pudéssemos ter uma grande diferença, um grande impacto na saúde como um todo. O resultado aí seria diferente. Nós estamos chegando ao fim do nosso bloco, mas eu gostaria, Alexandre, ele falou um pouco de como é que esse conhecimento foi se consolidando e até para o diagnóstico aí, e o tratamento. O tratamento é o agulha. Como é que é o tratamento, então? No início, quando eu estava lá atrás, bem nos primórdios desse curso, eu tratava de forma convencional, com medicação, com anti-inflamatório, com analgésico, com relaxante muscular. Na medida que eu fui aprendendo um pouco mais e conhecendo um pouco de cada uma das especialidades, aí que vem a riqueza da coisa, eu fui aprendendo técnicas novas. E hoje em dia, com o grupo que nós temos, grande parte das dores, inclusive dor crônica, a gente consegue tratar só com agulha de acupuntura, sem necessariamente ser um acupunturista, um especialista em acupuntura. Então, o que eu quero dizer é, com pouco conhecimento eu consigo fazer muito. Por quê? Porque as coisas mais comuns, se a gente pega no momento inicial, não são complexas. O problema é quando a gente pega um caso mais avançado, mais complexo, aí sim, aí a gente caminha para o especialista, seja ele acupunturista, reumatologista, ortopedista, anestesista, mas a ideia é pegar os casos ainda na fase inicial, ainda na fase aguda, antes que cresça aquela bola de neve gigantesca. É muito mais simples de resolver. Então, com o aprendizado de agulhamento, não vou dizer acupuntura, de agulhamento, que é uma técnica diferente da acupuntura, que é uma especialidade. Com a técnica de agulhamento, a gente consegue resolver em torno de 85% dos casos de dor crônica. A principal causa de dor crônica no mundo hoje é dor miofacial. E isso é uma coisa que é um outro assunto enorme, que é a minha paixão hoje. Com certeza. É o que eu mais estou investindo. E nós vamos ter um programa específico sobre isso. Para encerrar, algum contato, um e-mail, algum contato aqui para quem quisesse fazer um... Sim, se quiserem entrar em contato conosco, tem o e-mail mesquelética, de músculos, mesquelética@gmail.com, pelo celular, 996220793. Tem a página no Facebook, Medicina Musculoesquelética, tem o Instagram, Musculoesquelética, tem várias oportunidades aí. Inclusive tem vários cursos para médicos, né? Sim. Então a gente agradece a oportunidade aqui, é um grande prazer recebê-lo. Muito obrigado. E agradece a sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.